Uma outra forma muito conhecida de jogarem a estrutura Carlsbad é o ataque da maioria, ou o ataque central, onde as brancas, ao invés de posicionarem o cavalo na casa de F3, posicionam o cavalo na casa de E2. Isso foi popularizado pelo Kasparov e pelo Botvinnik, mais especificamente pelo Kasparov. Mas o nosso objetivo aqui é entender como defender essa posição estando com as peças pretas. E eu quero começar aqui dizendo que uma das principais ideias vai ser semelhante àquela que a gente viu na última variante da Carlsbad do ataque da minoria, que é a questão de você estar preparado para poder isolar o peão no momento certo. Essa é uma partida minha contra o mestre FIDE argentino Juan Pereira, que foi no Floripa Chess Open de 2023, e nesse momento o Juan Pereira joga o lance F3, já preparando para poder jogar o lance E4. Nesse momento eu tomo uma decisão que pode ser polêmica, pode não ser a melhor, mas é uma decisão que em algum momento da estrutura pode ser interessante você tomar. O F3 que o Juan jogou não é o melhor lance, mas é um lance interessante. E nesse momento da partida eu jogo o lance C5, já isolando o peão. Qual que é a ideia, Thales? Mesmo que eu isolei o peão, nesse momento parece aqui que eu tenho uma fraqueza estrutural, né? Se ele capturar, ele não captura. Se ele captura, eu acho que vai ser muito bom para mim essa posição que o bispo toma. Ele vai ter problemas aqui já, se ele tiver que jogar E4, mas vamos pensar na estrutura. Mesmo que eu tenha uma ilha a mais, já que eu tenho 3 ilhas e ele tem 2, eu tenho uma compensação estrutural. Esse peão que está na casa de E3, ele também é uma fraqueza estrutural. Ele também é um problema e ele vai ter dificuldades para defender esse peão também. Então, uma das ideias que você precisa ter ao jogar a estrutura Carlsbad com as pretas e enfrentar é isolar o peão. Thales, eu não sei jogar o peão isolado. Tem vídeo no canal, você pode pesquisar outros vídeos, mas é uma estrutura que todo mundo precisa conhecer para poder jogar bem xadrez, tá? Então, lembre-se, o peão isolado não é um problema para nós, desde que tenha peças melhores no tabuleiro. Esta agora é uma partida que eu estava com as peças brancas e eu queria mostrar o que você não pode fazer jogando a estrutura Carlsbad de preto. Estava jogando contra o candidato a mestre Jorge Wilson e nesse momento ele joga o lance H6, que eu já acho um lance questionável. Por quê? É claro que as brancas vão tentar atacar lá do rei. Quando eu coloco dama C2 e jogo F3, eu tenho essa ideia. Pode não estar tão claro ainda, mas quando ele joga H6, ele mexe no flanco e que ele possivelmente vai tomar ataque. Isso fica muito claro para nós, que se mexeu nesse flanco, cria uma chance de você ter mais habilidades, aqui no caso, cria esse ponto de contato, e as brancas podem jogar mirando o flanco rei de verdade agora. O ataque da maioria, ele chega com mais força, tem mais problemas. Esse H6 já não é tão bom. Eu jogo aqui de brancas, bispo H4, e meu oponente joga C6, dama para casa de C2, torre 8, parece que ele está jogando só lances naturais, cavalo E2, cavalo E5. É um lance que realiza algumas trocas, mas de novo, esse tipo de troca, na minha visão, são trocas que tendem a ser boas para o lado das brancas. O branco ele continua com ideias do ataque da minoria, continua com ideias de ataque no centro. Então depois de bispo captura, dama toma E7, as brancas podem jogar tranquilo, preparando para poder jogar o F3. Rapidamente meu oponente fica pior, porque depois de F5 que ele jogou, que é um lance ruim, esse peão ele vai ter muitos problemas. Torre de A1, cavalo D7, F3 e já tem problemas na posição para defender o ponto de F5. A posição já está bem vulnerável aqui. Eu recomendo não mexer nesse lado que você vai tomar ataque. Tem que se preparar para tentar criar algum contra-jogo no outro lado, na ala da dama. Para nós fecharmos mais uma partida minha, onde eu aplico um dos planos que eu mais gosto de jogar nesse tipo de posição. As brancas jogam D4, nós temos aqui uma transposição para o gambito da dama, variante das trocas. O bispo F5 nós já comentamos, que pode ter problemas tanto de dama F3, quando o bispo não está em E7, quanto de dama B3, tocando o ponto de B7. Roque, depois de bispo D3, C6, dama C2, mirando o ponto de H7. Eu defendo, torre 8, nós chegamos no momento crítico, onde, como ele jogou o cavalo para E2, ele se prepara para realizar o ataque da maioria. Eu abro aqui com o cavalo F8, que eu acho muito mais interessante, se preparando para poder tentar mobilizar a ala da dama. Serra torre para casa de E1, né, torre de A1, G3, esse lance é legal,
porque ele tem ideias de manobrar o cavalo para a casa de E6. Olha só, F3, cavalo E6, tocou no bispo, evitou o E4, já que tem o cavalo aqui, captura D4, bispo H4, e veio o plano que eu gosto muito, nesse tipo de posição onde os brancas vão tentar planejar o E4 em algum momento, voltar o bispo para F2 e jogar E4, contra-atacar na ala da dama é perfeito, preparar para jogar torre C8, C5 e também jogar com B5 para poder jogar B4 e depois o C5 isolando o peão. Esse tipo de plano é muito eficaz nas posições da estrutura Carlsbad. Observe o que vai acontecer, bispo F2, bispo para casa de B7, poderia ter sido B4 também, H3 e aí torre C poderia ter sido B4, mas eu potencializo, já que eu coloco a torre na cara da dama, ele tirando a dama, segue o peão para casa de B4, cavalo A4, C5, e olha como que a posição ela muda, né? Esse é um peão isolado totalmente diferente, onde as pretas possivelmente já têm vantagem nessa posição. Eu espero então que você tenha entendido, essa foi a estrutura Carlsbad, o plano do ataque da maioria, como você deve lidar contra esse ataque central. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.